experiência... Não, vamos começar? Bora lá, então. Certas coisas é melhor a gente não falar em público ainda. Pirulinha. Começou. Emilinho. Vamos falar de criacionismo hoje. Hoje a gente vai falar de criacionismo. Hoje a gente vai falar das tal das microevolução. Entendi. Que microevolução existe, mas macroevolução não existe. Você já viu um macaco nascendo de uma pessoa nascendo de um macaco? Nunca vi. Você pretende ver um dia? Você já viu um crocodilo nascer um pato? Não já viu de um ovo de crocodilo nascer um pato? Não tem. Nunca ouviu. Então Não tudo tem. isso é balela. Então, pera lá. A gente vai falar de criacionismo, por isso que você chamou João? Foi, porque eu Mas tentei você chamar já- o Matheus. Você já viu um crocodilo acasalar com um pato? Não, como é que Exato. você sabe se não nasce... Né? Como é que Você tem um sabe? ponto. Tem que botar pra cruzar. E se um crocodilo transar com um pato, será que nasce um patodilo? Patodilo. Pô, ia adorar. É o Ou crocopato. crocopato? Cara, se o mundo fosse assim, se a biologia fosse assim, ia ser tão legal. Porque você misturar uns bichos muito doidos pra ver que bicho que ia dar. Então. E aí o bicho que dá, você mistura com outro bicho que deu ali também. Você pode fazer isso Vai com fazendo taxidermia. Uns Você vai- Frankenstein. Com taxidermia você pode fazer isso. Você vai costurando e Tinha pronto. um jogo PlayStation 1. É. Alguns vão saber o que eu tô falando. Monster Rancher. Que era um jogo... Olha a tecnologia avançada do PlayStation 1. Você podia fabricar um monstrinho. Era tipo um Pokémon genérico. Que era Monster Rancher. Um monte de bichinho pelo mundo. E você catava os bichinhos pra você. Eu preferia do que Pokémon. Porque você podia criar um Pokémon seu. Como? Você tirava o CD, botava um CD de música. Tira o CD do joguinho, bota o CD de música. Ele lia o CD de música, beleza. Tira o CD de música, bota o CD normal. A partir da leitura do CD de música, ele criava um bichinho pra você. Olha que Mas isso sensacional. acontecia mesmo? Acontecia, era um bicho diferente Que a louco. partir daquela leitura. E aí, porra, você criança, Depois- você pega todos os CDs de música que tem porque você fica criando um bichinho diferente. Eu vou contar pra vocês. O João tá aqui. Era tudo só bem? eu? É só você, eu não lembro disso Então, não. mas tudo é bem. esse João. Esse João tá aqui. esse João, João tudo bem, Silva. seja bem-vindo mais uma Eu sou vez criacionista. aqui. Você é o criacionista Isso, da mesa. Olha aí. Verdade. Mas você sabe que um dos maiores esquemas bilionários de NFT da história foi feita por um youtuber muito famoso e ele era exatamente o que você estava descrevendo? Ah, O Logan Paul, sabe quem é? sei. Que é um dos youtubers mais famosos dos Estados Unidos. Boxeador. Boxeador. Não, esse é o Jake. É verdade, É o irmão né? do Logan. Não, mentira. Esse é o irmão É do... irmão É o do- Jake, é o irmão do Logan. Cara, em que Mas o dobro? Logan tentou ser boxeador e hoje ele luta a WWE, ele luta aquelas lutas de mentira. Ele lançou... É telequete? Telecat. Como assim é mentira? Olha só. Desculpa O vídeo acabar com o de seu hoje- mundo assim O agora. vídeo de hoje é mentira ou não é mentira? É mentira ou não é mentira? Ele lançou um sistema de NFT que seria o seguinte. Ah, Você ia comprar bichinhos de NFT tá. por milhares de dólares, obviamente. Legal, bichinho. E aí você ia pegar esses bichinhos de NFT e eles usando inteligência artificial iam transar, iam gerar bichinhos de NFT que iam valer mais de acordo com a Nossa. raridade das características Você que esses bichinhos Tava tivessem. farmando o NFT. Isso. Botando pra cruzar, Era tipo nascer um outro. jogo de corrida de carrinho que você compra o carrinho e vai farmar dinheiro, Sim, mas seria com monstrinhos. tá. Queriam transar e gerar. Outros Filogeneticamente, inclusive, ele fala que tinha todo um mecanismo de surgimento de É espécies. um hibridismo. Um hibridismo Olha, de NFT. O conceito não é ruim. Só que aí ele usou O problema é botar NFT no meio. E ele. Não, o NFT por si só não é o problema é você achar que você ia especular em cima disso. O problema do NFT não é a ferramenta por si só, é a especulação financeira em cima Sim. disso. E aí ele lança essa plataforma, ganha milhões de dólares, vende tudo que ele tem daquilo e no dia seguinte a plataforma desaba. Então ele ganha milhões de dólares e está sendo processado por Todo isso, mundo inclusive. se ferrou. Menos- botou dinheiro, menos ele. É lógico. Não, então, e aí agora ele tem dinheiro pra pagar as indenizações porque ele ganhou milhões. É. Por que a gente não fez isso, hein? Porque a gente A é gente ético. é. Porque a gente É uma fica estudando coisa- a evolução. Não, mas eu tô falando, por Exatamente. que a gente não tá rico? Porque a gente é ético. E usando Era essa a ética, resposta- iremos lançar agora a biologia de NFT. Exatamente, você vai Vocês comprar. podem Sabe confiar que- na gente? Somos éticos? Você sabe que essa era uma das respostas que meu pai dava. Isso é o problema. Fala, pai, por que os outros têm dinheiro e a gente não? É. Eu falo assim, é porque eu não, eu não faço trambique. Trambique. E tem um Eu último falei, exemplo tá, que eu queria é. dar antes da gente passar pro João pra falar de coisa séria. É. Ah. Tem um caso de híbrido na natureza em que um pato transou com um castor. Ah, verdade.
Essa aí é verdade. E uma lontra. Nasceu o ornitorrinco, uma lontra. Lontra, Exatamente, é. tem um meme disso. E aí né? nasceu o ornitorrinco. É, aquele negócio na arca, né? Tipo, o que aconteceu na arca, fica na arca. Exatamente, É. Exatamente. 90% o ornitorrinco de do lado, novas filhotinho espécies. assim, ó. É. Cara, É o surubão da arca, né? Bom, sei lá. O Tiranossauros do cara lá deve ser tipo uma cruza de Tiranossauros com um elefante ou alguma coisa assim. Por isso que é vegano. Exato. Ah, é vegano, verdade, tem razão. Exatamente. Só pode ser. Não, Só pode ser. Mas o chatinho. vídeo de hoje é sobre Macroevolução. e microevolução. Exatamente. No último vídeo a gente aprendeu a diferença de gradualismo evolutivo e... Equilíbrios Gradualismo pontuados. filético e equilíbrio pontuado. Gradualismo filético. Nossa. Isso. Ok. E equilíbrio pontual. Pontuado. Pontuado. Equilíbrios pontuados. Isso. Pontuados. E Perfeito. da parte do plural eu aprendi junto com você também, Isso. mas Se você não viu, volta a ver, é legal. O link tá aqui, ó. Porque agora a gente tá dando um passo a mais. Isso. você tem o equilíbrio filético. Não, você tem o gradualismo filético. O gradualismo imposta. Você tem o gradualismo carré. Nem tudo é filé. Rolê. Nem tudo é filé. Só dizendo, gradualismo picanhético. Picanhete. É picanhético. Qual ponto exatamente. você quer? Corte de carne, é isso. Gradualmente mal passado? Gradualmente. Exato, tá certo. E hoje a entendeu? gente vai explicar mais 2 conceitos. Quer dizer, o João vai explicar. Eu fiquei pensando agora. O equilíbrio. Não. O gradualismo filético é quando você acende o fogo e deixa o negócio aí. O equilíbrio pontuado, você incinera, cara. Maçarico, né? E aí depois na geladeira. Aí tira, depois na geladeira. Só dá sustão na carne. Exato, só assusta a carne. É isso. Mas hoje a gente vai falar Perfeito. sobre um conceito, Carlos Ruas, Ah, que muito criacionista traz e muito biólogo tem dificuldade de entender. E a gente pode discutir se, de novo, se existe ou se não existe, se faz sentido ou não a gente falar de microevolução e macroevolução. Mas para isso, acho que a gente tem que começar entendendo o que é microevolução e macroevolução, né? eu sei que macro é grande, micro é pequeno. Isso, mas que como que isso se tem a ver, relaciona como é com- que se aplica na evolução, né? O que isso quer dizer na evolução? Perfeito. Vamos lá. E eu sei que isso tem a ver com o nome, que você me lembrou hoje. Da Elizabeth Verba, ou não? Não, Não, com o Filipchenko. Ah, sim, que É. foi o orientador lá do do Dobzhansky. Dobzhansky. Que a gente fez um exatamente. vídeo sobre o Dobzhansky falando sobre evolução Isso. aqui já. Dobzhansky não era russo, era ucraniano, mas era território russo na Viu? época. Tem gente que vai discutir se ele era ou não era. Cuidado, Se ele cuidado. existe ou não, mas isso é outro Tem outra gente conversa. que. Então, depende. Em qual dos dois, Qual dos dois- em qual dos dois Isso. terços não tomados ele tá. Bom, enfim, vamos ficar Exatamente. quietos. Ele era Mas- soviético. na verdade, antes. Ah, antes? Né? Antes, porque eles são mais Ah, antigos. é. Eles são da época do czar. Né? Whatever, então. Romanov e tal. Vamos lá. Então, sempre o aspecto difícil de discutir isso, especialmente se você vai discutir com criacionistas, o que não é o caso hoje, porque o único criacionista sou eu, Isso. é o... Você fala isso, o pessoal vai acreditar, Brincadeira. porque o Emílio nem te apresentou. É verdade, é Então, verdade. Não, mas essa aquilo coisa. foi apresentado no outro vídeo, mas realmente Isso é parte do apresente-o. pressuposto que as Apresente-o. pessoas assistiram o outro vídeo. pra Desculpe, saber. eu verdade. faço questão. Quem é esse sujeito? A pessoa ligou o vídeo e chega... É outro João. Então criacionista. apresente, É. João. Ah, Ah, tem um quarto elemento que eu não sabia. Não, Camila, você está diferente. tá diferente. É. Não, então, Involuiu, né? o João, ele trabalha com evolução, ele é paleontólogo também, especificamente de sinapsídeos, né? Ou seja, daquela linhagem da qual nós fazemos parte, mas só que daquelas que foram extintas ainda no Triássico e que são muito abundantes no Rio Grande do Sul. Você também trabalhou no mestrado, você trabalhou com... Trabalhei com dincinodontes Com dincinodontes também, mas é. na graduação eu cometi o erro de trabalhar com pterossauro. Com pterossauro. Eu lembrava disso daí. O erro? É. Mas não é tão legal o pterossauro? É difícil. Não, os pterossauros são legais. É os bichos mais trabalhar estranhos. com pterossauro Trabalhar não com é legal. pterossauro e difícil. com... Ah, com- imagino. com Deve essas derrubar seu café toda hora. Ele vai Exato. abrir a asa pra pegar alguma Chato, coisa. É o que eu É. falo de baleia. Baleias são bichos fascinantes, alguns dos meus bichos favoritos. Mas vai trabalhar com... Eu trabalhei 45 dias com baleia e descobri que trabalhar com baleia é muito, muito, muito difícil e tende a ser muito, muito, muito chato. E aí eu desisti e Até continuei terminar a frase, apreciando os bichos. E tem umas coisas particulares da paleontologia que tornam Que tudo não vem muito, ao caso. muito insalubre. Mas, Tá. enfim. Exatamente. Agora,
nessa situação, então, aí o João é uma pessoa que, como se fala, se enveredou principalmente por essa questão de estudos evolutivos do ponto de vista teórico, é uma coisa bem louca. Ele tem essa coisa de ficar, sabe, tentando, sei lá, criar modelos estatísticos. Faz conta pra explicar a evolução. É o biólogo que faz conta. Essas coisas me dão uma raiva. Biólogo que faz conta. Cria modelo. Não, é só pra descobrir que eu não sei porra nenhuma. Mas aí fica esfregando na minha cara que eu não sei porra nenhuma. E essas coisas eu tenho raiva. Então, como hoje, quando a gente se encontrou, começou com você perguntando se eu te odeio e eu falando que obviamente te odeio. Então agora podemos, né, já que devidamente apresentado, podemos entrar na macro e micro. Então podemos entrar... Agora que ficou provado que ele me odeia. Isso, exatamente. Então, agora que ele verbalizou isso para 50 mil pessoas. Agora que ele verbalizou... Exatamente, olha só, hein? Desculpa, péssimo. Ela deve ter aguentado essas piadas. Né? Provavelmente é. Bom, mas voltando ao assunto, microevolução são processos que ocorrem em populações. Então a gente pode pensar, por exemplo, 2 cenários. Isso é até interessante porque diz muito sobre a natureza do darwinismo em si. Mas vamos pensar o seguinte: você tem numa população a abundância de de variação genética, certo? Isso é dado. Por quê? Porque o processo de mutação e recombinação já produziu isso, e isso foi acumulando ao longo do tempo, e você tem variação. Então, você tem, de repente, alguma pressão seletiva. Então, vamos dizer assim, nesse ambiente, tamanhos maiores se dão melhor, produzem mais descendentes. E aí você faz a triagem dessa variação que você tem por meio do processo de seleção natural, e você tem uma população que vai mudar em média de tamanho. Vai ser sempre uma distribuição, né? A gente não é que todo mundo vai ter o mesmo tamanho, mas a distribuição vai mudar. A distribuição vai mudar, a curva vai mudar. Esse exemplo que você deu foi muito comum no Pleistoceno, porque teve aquelas questões dos ciclos glaciais, e que aí, quanto mais seco o planeta, ou seja, quanto maior a glaciação, os bichos tendiam a diminuir de tamanho em vários lugares, não em todos, mas em vários lugares. Tipo Darwolf? Tipo Darwolf. Darwolf é um exemplo, né? Em detrimento, por exemplo, do lobo cinzento. O lobo cinzento tinha uma técnica de caça, ou ele se focava em outros tipos de presa que permitiram até que ele crescesse de tamanho. O Darwolf encolheu. Mas isso tem a ver com escassez, né, de alimento. Né? Escassez de alimento favorece tamanhos menores. Aí, depois de 40 mil anos, esquenta de novo. Isso. Aí volta o tamanho grande a ser selecionado. E aí fica fazendo zigue-zague e aí volta no episódio anterior. Exato. Mas indo ainda nesse ponto, isso constitui mudança evolutiva e é o que se chama de microevolução. Você tem uma mudança ali no nível populacional de alguma característica, seja ela genética ou fenotípica mesmo, da morfologia externa, que seja. Todo mundo concorda nisso, até o mais ferrenho criacionista vai aceitar isso. Agora, eles vão dizer, vamos supor que nossa população de moscas, ele vai olhar pra você e vai falar assim, continua sendo mosca. Yeah! Turned out for what? Yeah. Não surgiu espécie nova. Não surgiu uma espécie nova, exatamente, é microevolução. Você tem que mostrar pra ele, então, o surgimento de uma nova espécie ou o surgimento de características complexas gradualmente. E eles sabem que você não pode fazer isso porque existe uma limitação temporal. Você precisa de milhares e milhões de anos para fazer esse tipo de coisa. Então, eles vão dizer que você consegue demonstrar microevolução, mas não a macroevolução. E aí eles estão... como que fala? Quem são eles? Os criacionistas. Os criacionistas. Eles estão assumindo um conceito de macroevolução que é a mudança morfológica ou de comportamento ou de genoma em grande escala. Sim. Eles estão assumindo essa definição de macroevolução, que é muito comum, certo? Um criacionista vai falar que você tem macroevolução nesse sentido, que é a produção de complexidade ou de estruturas complexas que seja, que eles não acreditam que sejam possível pelos mecanismos que a gente conhece. E muitos biólogos, eles vão assumir uma definição que é parecida, mas eles vão dizer que macroevolução, essa produção dessas coisas, é só microevolução mais tempo e tá tudo beleza. Então, se você tiver tempo suficiente, você sai do micro, soma vários e vários micros, vários e vários rounds de microevolução, você chega no macro. Essa é a visão comum que todo mundo tem, certo? Isso que todo mundo imagina. Então...
O problema dessa distinção é que ela não é uma distinção que é muito produtiva do ponto de vista da biologia evolutiva, porque não tem realmente nenhuma diferença essencial entre você mudar a frequência de genes numa população e incorporar novas mutações e assim ao longo do tempo produzir uma mudança fenotípica de grande escala. Todo mundo concorda com isso, com exceção dos que discordam. Qualquer um que estuda isso daí vai entender vai concordar. Tá? Só que essa não é a única definição possível de macroevolução. Uhum. Aí entra o Filipchenko, não. O Filipchenko, ele faz meio que essa distinção também, mas o que outras pessoas vão trazer para macroevolução, e acho que a gente pode voltar nesse ponto depois, porque primeiro eu queria falar de um assunto ainda trazendo o criacionismo, que é a evolução acima do nível de espécie. Uhum. Isso pode ter significados diferentes. Pode significar morfologia, mas pode significar padrões e processos que ocorrem no nível acima ou ao nível de espécie. Inclusive as discordâncias sobre aonde que é uma espécie diferente ou não, né? Também, exatamente. Também onde que você delimita. Mas aí... Então é porque é a mesma espécie. Então aí exatamente. Continua sendo uma mosca e tudo mais. Só deixa eu colocar um contexto só para... Porque o Ruas, ele é muito esperto. Mais esperto que nós três. Então ele não fica 11 horas conversando com um criacionista. Certo? Então o que acontece é assim, ó, você tem o criacionismo, ele tá ali, ele é um movimento que diz que você precisa ter alguém criando as coisas que estão aqui, por isso chama criacionismo. Uma parte deles fala que inclusive isso não é nem defesa de religião, porque pode ser outra coisa que não Deus. Caguei, você tá sendo deísta sim, você realmente, a maioria das vezes tá falando de religião. Mas tem um problema. Tem uma parte dos criacionistas que fala assim, ó, Deus fez assim, todas as espécies surgiram e elas são desse jeito. E elas não mudam com o passar do tempo. O problema desse tipo de criacionista é que a gente tem evidências demais que mostram que esse cara tá errado. As espécies mudaram ao longo do tempo. Então veja bem. Aí tem o segundo grupo que Deus fala assim, fez ó, assim. Deus fez assim. Não. Aí tem duas explicações que eles dão. Uma das explicações é que é degeneração. Isso, daí tem a explicação de que tudo era perfeito e tá piorando. E tá piorando. Por isso que agora a gente muda, mas é porque caiu do paraíso, isso, ferrou. tá piorando. Nunca tinha ouvido falar isso. Você tem razão. A gente, o perfeito era Adão. A gente é uma versão podre do Adão e só vai piorar. E então, todos os bichos são assim. Qualquer alteração de variações, inclusive... Mas isso é Platão, então. Isso, a gente era isso que eu ia uma falar. das ideias, a gente era perfeito. Isso. E aí isso, saiu, era isso que eu ia foi falar. Na pro mundo verdade, perfeito. Platão não, seria Aristóteles, né? Porque Aristóteles também foi utilizado como base aí por uma série de questões, e aí ele também dizia isso, né? Que você tinha um arquétipo de uma espécie perfeita e todo o resto seriam degenerações desse arquétipo ou mudanças, mas que se afastavam da perfeição. Então isso foi pego por teólogos do cristianismo depois e foi introduzido numa discussão. Perfeito. Então essa é a resposta clássica. Isso. A resposta clássica. E aí tem um segundo grupo que se diz mais baseado em ciência, que não consegue negar as evidências. Então o que esses caras vão falar? Microevolução acontece. Mudanças de populações vão acontecer com o passar do tempo. Mas macroevolução é uma invenção da biologia. Nesse contexto que o João explicou Deus criou e aí passou a evoluir. Só que isso não é possível surgir novas espécies nesse contexto. Isso. Não é possível. O que acontece são pequenas mudanças que a gente está vendo acontecendo. Então, assim, o macro é quando você vê o ancestral da baleia lá de 50 milhões de anos atrás, que era um quadrúpede, parecia um cachorro meio ontra, e aí você vê a baleia. Isso é o macro. Isso é macroevolução. Quando você olha seguindo grandes mudanças. Quando você olha de longe. Isso. O micro é quando você olha mais de perto. Quando você olha mais... Exatamente. Entendi. Aí você olha e fala... É isso aí, pessoal. Então, entendemos a mas diferença. é que o João vai ampliar a definição. Eu vou de ampliar macro. essa definição. Mas o que eu ia dizer é assim, ó. Então esse cara, eu dei um exemplo aqui, já expliquei, que você pega, por exemplo, populações do Tibete. Isso saiu um artigo ano passado falando disso. Eles conseguiram mostrar evolução em seres humanos. Como que eles mostraram a evolução em seres humanos? Eles conseguiram mostrar que dentro da população do Tibete existe um conjunto de mulheres que as hemácias são mais eficientes em carregar oxigênio. Certo? E que essas mulheres que têm hemácias mais eficientes em carregar oxigênio tem uma probabilidade de aumentar a sobrevivência dos filhotes. Faz sentido? Então, os filhos que elas têm geneticamente produzem hemácias mais eficientes
e como eles vivem num ambiente com pouco oxigênio, a probabilidade de sobrevivência do filhote aumenta. Ok. Com o passar do tempo, a frequência de hemácias mais eficientes aumenta na população. Fez sentido isso para você? Um criacionista fala que isso é microevolução e que isso não gera um ser humano diferente. Isso. Não é uma outra espécie, continua sendo o ser humano. Ele para no micro e... Ele para, exatamente. Ele coloca, na verdade, tem um cara, né, que vocês vão lembrar, que é o Michael Behe. Ele escreveu em 96 Darwin's Black Box, que é a caixa preta de Darwin. E depois ele escreveu, acho que em 2006 ou 2007, entre 2006 e 2008, um livro que se chama The Edge of Evolution, que é essencialmente até onde a evolução consegue ir. Então, onde que é o limite, entendeu? Então, ele vai tentar desenhar esse limite, porque não dá para negar que esse tipo de mudança acontece. Mas na cabeça deles tem que parar em algum momento, porque senão você dá de bandeja pro evolucionista. Por qualquer motivo arbitrário que ninguém sabe explicar por quê, você tem que parar o princípio em algum momento. Exatamente. Isso é um ato de desespero. Eu aceito. É um ato. E eu vou te provar que tem um desespero maior ainda. Eu gostei do tá esperneando. É o peixe fora d'água. Porque assim, é plenamente aceitável que todos os seres humanos tenham um ancestral em comum, porque o DNA mitocondrial demonstra isso. Agora, o fato do nosso DNA mitocondrial ser essencialmente idêntico ao do chimpanzé, aí não. Peraí, não dá. Aí não dá. E assim, tem um terceiro tipo, que eu vou falar só depois. Tá, mas tem um terceiro tipo, porque senão o criacionista que tá assistindo vai falar, não, mas vocês são ignorantes, é o terceiro tipo. Eu não sou ignorante, não. Tem o terceiro, eu vou explicar depois. Não se antecipe. Mas desculpe te interromper. Não, tudo bem. A questão do desespero. Por que é interessante pensar nessa distinção micro e macro? Eu vou recomendar um artigo que tem, do Joel Duff. Felizmente não é o Joel do The Last of Us. Ele escreveu um artigo, agora eu não lembro se ele sozinho ou em colaboradores, eu acho que colaboradores, e que se chama Dissidência com Modificação. Excelente nome. Dissidência com Modificação. Uma referência ao Descendência com Modificação. Que é onde ele nomeia esse movimento recente do criacionismo, que ele chama de pós-criacionismo. Tá. Em que eles chegaram ao desespero tão grande... O peixe esperneio tão grande que, na ânsia de negar a evolução, eles adotaram tudo da gente e eles chegam em contradição. Por quê? Eles têm essas ideias dos pomares de criação. Então, assim, cachorro. Tudo descende do cachorro que saiu da arca. Gato. Tudo descende do gato que saiu da arca. Então não tinha todos os cachorros. Não tinha todas as espécies do mundo não estavam na arca. Tinha um ancestral. Então, aí você chegou no terceiro ponto que eu queria falar. Os baraminologistas. Exatamente. Os baramins. Que seria isso, né? Seriam essas coisas, né? Perfeito. Que pra mim parece o Bickman, né? Falando, né? Tipo, baramim, barabém, barabum, né? Tipo, mas os baraminologistas era o terceiro tipo que eu ia falar. Eles vão um pouco além de você dizer que uma espécie não se transforma em outra. Eles dizem que você tem, morfotipos básicos que vão se espalhando. Então, tipo, eles ancestral comum, mas veio da arca. Não, eles aceitam a ancestralidade comum de tigre, leão e jaguatirica. Mas eles não aceitam... Entre cachorro e gato. Entre cachorro e gato, por exemplo. Eles param no ancestral comum que eles escolheram parar. Então, eu lembro do Naor falando... É perfeito esse artigo, porque ele explora bem essa hipocrisia. Eu lembro do Naor falando... Sabe quem era, né? O Naor era da Universidade Adventista. E ele falando assim que os evolucionistas colocam uma árvore. Nós colocamos... um universo de árvores. É um pomar de criação. Um pomar de árvores. Só que tudo a partir da arca. Tudo a partir, ou seja, 6 mil anos. A gente aceita a evolução, mas a partir da arca. E eu acho interessante que eles falam assim, não daria para surgir várias espécies pela evolução por bilhões de anos. Mas em 6 mil anos você consegue a diferença entre leão, tigre e gato doméstico. Cara, 6 mil fucking anos! Não, isso não é... Pega morcego, cara. Não, é praticamente... Exato. É besouro. É praticamente uma espécie por mês. É uma espécie por mês em 6 mil anos, se você fizer as contas, tipo, por mês... Quantos besouros tem no mundo? Quantas espécies de besouro tem no mundo? Você teria como observar isso em um espaço de vida humana, o surgimento de dezenas e dezenas de besouros. E aí os caras chegam e falam, o quê? Não, pera. Depois que Jesus veio, aí parou de acontecer essa putaria. Ou seja, tem menos anos, são só 4 mil.
Não, eles são o que só, piora a são situação. só 4 mil, exato. Só 4 Você mil, piora. piora. O divisor lá vai ser menor e vai... Agora são duas Exato. espécies A taxa por vez, ao aumenta. invés de uma, a taxa Então aumenta. isso expõe a hipocrisia deles, que ao passo que eles criticam o gradualismo e a lentidão do evolucionista, eles propõem um modelo de hiperespeciação, que é uma diversificação absurdamente rápida e com taxas inconcebíveis. Eu tinha feito a conta, se eu não me engano, desde que eu nasci até agora, surgiram 3 espécies novas de morcego. E você é muito jovem. Eu sou muito jovem. E, assim, é absurdo. E o melhor de tudo ainda tem uns desenhos muito bons. Tem aquele museu da Arca lá e tudo Sim. mais. O É no Ark Texas? Encounter. Não, é no Texas, não. Eu acho que é Dá no vontade. Kentucky. No Dá Kentucky. Dá vontade de ir, dá de vontade visitar de esse ir. No museu. Kentucky. Curiosamente, é um lugar onde tem os melhores modelos de dinossauro. Não, e eles têm... Muito bem E feitos. eu lembro o Um dos museu... melhores modelos, é isso mesmo? É Que muito da bem hora. feito. O museu- Artisticamente, muito Sim. bem O feito. museu do Ken Ham, que é um É o da Arca, dos né? coisas, eu acho que é dele. Eles têm um dos 3 crânios íntegros e mais bem preservado de alossauro dos Estados Unidos, porque é muito comum você achar o crânio do alossauro despedaçado. Ele desarticulava muito fácil, porque eram ossos muito finos. Então, apesar de ser um bicho muito robusto, os ossos do crânio eram muito delicados. Você acha, tipo, sei lá, a mandíbula ou o maxilar, que tem os dentes, é mais pesado. O resto tudo desarticulado. Você tem alguns bons fósseis de alossauro. Você tem o do Dinosaur Park lá, que fica em Utah. Um outro também que fica no Museu de Provo lá, eu cheguei a ver esse bicho. E o terceiro tá no Museu do Ken Ham. A serviço da desinformação. Exato. isso. E é lindo, é maravilhoso. Então, vários cientistas muito sérios Vão até lá. são obrigados a ir no Museu da Criação para poder visitar esse material, e isso serve de currículo para os caras falar, ué, O os pesquisador fodão tá evolucionistas vindo aqui. pesquisador vindo veio aqui aqui, para ver. é. Então, mas nesse Ark Encounter, você consegue encontrar desenhos desses pomares da criação, ou em apresentações do próprio Ken Ham, onde ele desenha os limites do que pode acontecer. E é muito engraçado, se você parar para olhar, um padrão que tem, Ruas. Você pega o ancestral comum que eles desenham do gato. Às vezes eles até atribuem o fóssil como se fosse o ancestral. O desenho do ancestral comum do cachorro. O desenho do ancestral comum de outra espécie mais ali próxima, mas que é um tipo separado. E aí quando você olha o conjunto de ancestrais comuns, eles são muito mais parecidos entre si do que um gato é de uma jaguatirica ou de um tigre. É impressionante. Então você expõe a hipocrisia deles de eu não posso ligar esses pontos que são muito parecidos. O ancestral do cão não pode ter um ancestral com o do gato, mas eu posso pegar 2 espécies de felino completamente diferentes e dizer que descendem da mesma Não, coisa. e sabe o que é interessante? Muito, Eles cara. fazem as comparações genéticas. Eles aceitam isso. Então eles aceitam que há uma similaridade de árvores, por exemplo, de felinos, por similaridade genética. A partir do momento que você coloca canídeo do lado, e a gente está usando esse exemplo porque felinos e canídeos são muito próximos, quando você coloca canídeo do lado, o mesmo princípio de comparação deixa de valer. Por quê? Porque sim. Ou seja, do DNA é daqui pra cá. Isso, ele exatamente. Daqui pra lá- arbitrariamente ele aceita Não, uma e coisa ou não. obrigatoriamente o ser humano está fora disso. Obrigatoriamente. Agora, uma coisa que eu acho interessante é o seguinte: eu peguei um artigo criacionista, baraminologista, porque nem todo criacionista é baraminologista. Não. Alguns só acreditam na mudança intraespecífica e não interespecífica, né, de mais de uma espécie. Baraminologia é heresia Baraminologia pra já essa é pessoa. heresia para muito criacionista, porque já está aceitando demais. Mas eu peguei um artigo baraminologista uma vez. Cara, o artigo é muito bom, porque o cara faz estudos de todos os dinossauros avianos ou semi-avianos que tem ali, porque ele quer provar que você tem um baramin para terópode e um baramin para ave. Se bobear, você já viu esse artigo. Cara, sem brincadeira, o cara vai fazendo uma descrição tão boa do Archaeopteryx, dos Anchiornis lá na China, aí ele pega o Velociraptor, faz não sei o quê, escrevendo ossos mesmo, o cara fazendo um estudo muito bom, pegando todas as coisas com fotos excelentes, algumas eu acho que o cara foi na China tirar, sabe, tipo, uma coisa muito impressionante. E, mano, o cara vai montando aquela tabela de similaridades que é quase Uma matriz fenético. quadrística, É quase uma matriz fenética, mas já que é. não aceita evolução, é uma matriz fenética. E ele põe na nuvem de pontos. Morfo-espaço que a gente chama tecnicamente. E o Archaeopteryx Tá lá no meio. no meio. Muito bom. Fica assim, É isso. fica aquele negócio no meio. E aí, cara, é impressionante. Aí, e o artigo é longo, tem umas 40 páginas. Mais até 60, sei lá. Mais pro final,
Sim, eu li tudo. Ele dá um jeito de tentar chutar o Archaeopteryx pro lado das aves, porque ele precisa colocar o Archaeopteryx do lado das aves. E aí ele empurra pra lá, assim, pra falar, olha, ali tá um tom de cinza, mas você consegue colocar aqui um ponto mais escuro no gráfico e tal. E ele vai fazendo isso. Por quê? Aí, olha que interessante. Ele parte de um princípio de definição de clados baseado em... Não são clados, né? De definição taxonômica baseado em anatomia. Então porque afinal de contas ele não aceita definição filogenética, e baseado em anatomia ele fala, ok, eu consigo aceitar que aves são um tipo de dinossauro, só que eu não concordo que eles tenham um ancestral em comum. Eles são um tipo de dinossauro porque Deus quis que eles fossem dinossauros. Ponto. Não quero que eles tenham ancestrais comuns. Mas eu aceito que chame de dinossauro porque de fato as similaridades são muito grandes. Então, quer dizer, o cara estudou todos os ossos dos bichos pra concluir que a similaridade é grande. Gente, isso chama-se inventar roda, tá? Mas legal, é importante. Não, mas ele chegou o cara deixou de ser terraplanista esses dias porque ele foi Exato. até o Polo Sul. Então, tipo, beleza. E o cara foi fazendo isso. Sem brincadeira. Era nítido aquilo que o cara tava descobrindo. Aquilo que ele tinha visto em todas as análises dele era nítido. Ele fala, Os caras estão falando isso há séculos. Séculos, mas... Você meteu tudo no mesmo baramin. Do que você tá definido como baramin. É tudo a mesma coisa. Inclusive porque ele fez uma coisa ampla. Ele pôs até ornitístico no meio. Ele pôs isso aqui. Tem um outro estudo que é desse de um evolucionista que ele pega a metodologia baraminologista. Eu lembro disso aí. E ele mostra como isso corrobora a evolução ao invés da ideia do... Isso mas é uma aí... Não, deixa eu concluir. Nesse artigo... Você termina o artigo inteiro, você chega e fala assim, mano, o cara vai... A conclusão dele só vai ser uma coisa assim. Quando ele começa a concluir, tipo, não, eu concluo então que aves são dinossauros, eu concluo não sei o que, eu concluo não sei o que lá, eu falo, mano, cara, sem brincadeira, o último parágrafo, a minha concepção, aquele último parágrafo foi escrito por outra pessoa. Não pode Porque ser. aí no parágrafo ele fala, e o Deus Criador, isso. Mas esse era o ponto que eu ia falar agora. Que ele precisa da aprovação dos parça, né? Mas esse era o ponto que eu ia falar agora, pegando esse seu gancho. Um criacionista que vai em universidade, que já foi professor da Unicamp, que é professor de uma universidade hoje, que quer ir em todo lugar e tudo mais, ele fala uma frase que pra mim é a mais marcante dessa galera. Ele escolheu não acreditar. Ele já falou isso. A frase foi assim, ó, em um momento eu escolhi que as evidências não eram boas e eu escolhi no que ia acreditar. E acho que essa é uma diferença primordial entre nós quatro, entre quem faz ciência e quem tem essa abordagem em relação ao conhecimento, que é a seguinte: se surgir uma evidência nova dizendo que evolução está errada, a ciência vai olhar e vai falar assim, ó, tá bom, então o que a gente vai usar para explicar esse fenômeno que tem agora? Por quê? Porque o próprio Darwin, lá no Origem das Espécies, e nos trabalhos e nas cartas dele ele fala, se alguém um dia surgir com uma evidência que desprove isso, a gente precisa de uma explicação melhor. Esses pesquisadores, eles escrevem um artigo inteiro explicando um negócio, e o último parágrafo do cara é, não, mas Deus criou tudo. Isso é uma escolha pessoal, isso não tem nada a ver. Então... Ou viés de comprometimento. Ou que seja. O cara não acredita, mas ele é obrigado porque ele tá dentro do negócio. Acho curioso isso, porque o cara... Tipo, a ciência é a investigação da nossa realidade. Né? Cientistas dedicaram vidas inteiras para chegar àquelas conclusões que foram autenticadas, evidenciadas por outros cientistas. Ok. E aí chega um cara que, por causa da crença dele confrontar o que a ciência está falando, ele fala, não acredito na ciência e eu vou investigar individualmente, por mim. E ele dedica 10, 20, 30 anos para achar a conclusão que tá na ciência. Exato. Caramba! E ele termina negando. E aí esse é um ponto que eu acho que... Bastava aceitar lá no início, que você não perdia todo esse tempo. E esse é um ponto que eu defendo. E eu defendo mesmo, eu sei que tem gente que não concorda comigo, mas eu defendo. Você quer acreditar que tem um espaguete voador no universo, que criou o universo do jeito que ele é, tudo bem. Só não chama isso de ciência. Porque a hora que você chama isso de ciência, a hora que você tenta dar uma capa científica, a hora que você chama isso de design do não sei o que lá, e você fala que você tá fazendo ciência, aí a ciência que olhava e falava assim, mano, acredita no espaguete aí, tá tudo bem? Ela vai olhar e falar assim, calma aí. Então vamos olhar as coisas que você tá dizendo que são.
Vamos ler o artigo de 60 páginas e vamos ver se você tem razão ou não do ponto de vista da ciência. Porque nasce uns Frankenstein muito louco. Agora, Isso, mas a gente ainda não chegou na definição de macro. Não, que eu você ia ia colocar eu ia falar, mais. você chegou de onde se conclui um monte de coisa aí que você falou, eu ia falar que conclui uma outra coisa também. Na gringa, eles estão muito melhor de criacionista que nós. Porra! Isso é porque, sem porra, dúvidas. O criacionista que chegou a viajar, pedir Caralho. foto original, estudar osso por osso. Mano, eu nunca na minha vida vi isso em português. Nenhum criacionista que fala português chegou a se dedicar A esse tanto nível de pra detalhe. chegar nesse nível, entendeu? Uhum. E assim, e como eu falei, se dedicasse, eu acho muito, muito pouco provável que continuasse a ser criacionista por convicção. E eu vou fazer uma afirmação desse cara. Ele estudou tanto que ele sabe mais de morfologia desses bichos do que eu jamais vou saber na minha vida. Exato. Porque eu nunca estudei esses bichos de verdade. Ele sabe mais. Eu não tenho dúvida de que se eu perguntar de osso, de dinossauro, ele sabe muito mais que eu. Ele só perdeu um ponto aí no meio do caminho. É que ele já tinha uma resposta. Sim. Ele só queria chegar naquela resposta e fazer spin doctoring no meio pra do mim, caminho. perfeito. Eu acredito mais em viés de comprometimento. O cara já tá inserido na igreja, o cara tá inserido não sei o quê, ele não... eu não posso assumir que realmente Mas às vezes não faz eu sentido. fico pensando assim, que às vezes só um pouco de... não sei se é o termo correto, dissonância cognitiva. Pode ser também. Pode Ele ser tá também. tentando lidar com Pode ser. aquela dissonância cognitiva que ele Na conhece cabeça tanto dele. aquilo, e ele sabe todas as veredas pra onde aquilo vai, mas ele já tem uma conclusão e ele tá tentando fazer sentido. Pode ser. Pode Ok. ser. Daquilo. Explica. Então agora a gente definiu o que os criacionistas costumam fazer com relação a esse lance Micro de e micro e macro. Agora, o que de fato a ciência fala que é micro e macro evolução? Uhum. Então, a gente vai ter cientistas como, por exemplo, o Dawkins, ele acredita que microevolução, somado ao tempo, milhões de anos, é o suficiente para explicar a macroevolução. Perfeito. Só que a gente tem que parar para pensar no seguinte cenário. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você tem um clado, ou seja, um grupo ali que é composto pelo ancestral e todos os seus descendentes, e que surge uma nova espécie naquele clado com uma novidade evolutiva interessante. Uhum. Alguma novidade que não estava presente naquele clado, certo? Sei lá, perna comprida. Perna comprida. E ao longo do tempo geológico, dezenas de milhões de anos, perna comprida vai se tornando cada vez mais comum, prestem atenção, dentro do clado. Tá, perfeito. Não é só dentro daquela espécie, é dentro do clado inteiro. Então, pernas curtas vão sendo extintos, pernas longas tendem a deixar mais descendentes em termos de espécies. Perfeito. Formam mais espécies. Mais espécies com pernas Isso. compridas. Isso é macroevolução. É a triagem, ou seja, como a novidade evolutiva, ela se transforma no que alguns chamam de inovação. Ela Perfeito. foi gerada como uma novidade evolutiva, ela foi feita a triagem, e isso se tornou uma característica comum dentro de um grupo, Tá. e não dentro de uma espécie. Então a macroevolução não Como seria o que- surgimento de uma nova espécie, mas seria a fixação de uma característica dentro de um clado. Ou como não a a fixação, mas a dinâmica evolutiva. Às Perfeito. vezes pode ser só a prevalência, não precisa ser fixação completa. Como a evolução cria modinha. Como a É evolução isso. cria modinha. Tipo, virou agora como é que fala? Gostava desde antes de virar Isso. modinha, né? Antes E isso de... parece uma distinção que não é interessante, mas é. Porque eu vou te dar um exemplo. Considere o seguinte. Você tem dois grupos. Eles são grupos irmãos, tá? Um grupo tem uma espécie e essa espécie deixa muito descendente. O número médio de descendentes por indivíduo é absurdo. Poderia ser os impalas, por exemplo. Acho que o impala Sim. que reproduz muito. E o Impala? clado... É impala, O não é impala, aquele... antílope. Isso, É impala que fala? É. Eu achei que você ia falar de barata. mas Não, tudo bem, não. E o clado irmão, em média, o organismo deixa 2 descendentes. Uhum. Mas as espécies tendem a formar brotinhos e gerar novas espécies. Tá. Você concorda comigo que o fato... Agora, eu vou fazer o fast forward. Ao longo de milhões de anos, vou rodar essa simulação. Em algum momento, esse clado vai ter muito dessa linhagem que forma muitas espécies Sim. e bem pouco dessa linhagem que não forma espécie, mas deixa muito descendente. Perfeito. Você concorda que a proliferação de linhagens não tem nada a ver com o número médio de indivíduos deixados? Sem dúvida. É por isso que, nesse sentido, micro e macro são distintos. Tá.
são coisas separadas, porque você não consegue explicar a triagem entre linhagens somente com base no fitness do indivíduo, no nível do indivíduo dentro de populações. Nesse sentido, microevolução e macroevolução podem ser distintas. Tá. O que não significa que não há uma ponte, porque pode haver, por exemplo, determinados tipos de ecologia, se você predispõe a formar populações isoladas, você predispõe a especiar mais, a formar mais novas espécies. Então você tem um link microevolutivo entre processos. Só que eu não posso dizer que o que está formando essas linhagens é o que acontece dentro da população. Porque eu posso voltar nesse exemplo em que eu posso comparar o impala com dezenas de descendentes, em média um indivíduo, eu nem sei se é isso, tá? Eu tô só chutando para um exemplo alegórico. O impala hipotético. O Neymar hipotético tem esse. E outro em que você tem ali organismos que deixam poucos descendentes, mas que ao longo prazo eles formam muitas espécies. Sim. Então, as tendências evolutivas, se a gente olha para as tendências evolutivas, então, por exemplo, por que esse determinado grupo dos cavalos parece ter aumentado de tamanho? Será que é porque houve sempre uma tendência da espécie evoluir de acordo com o gradualismo filético, aumentando de tamanho? Ou será que, na verdade, foi sendo sorteado ou sendo feita a triagem, e aí o mecanismo causal pode ser aleatório ou pode ser determinístico. Perfeito. E aí você entra no que é sorting de espécies, o que é seleção de espécies, uma discussão que a gente não vai fazer aqui. Mas a diferença, então, é nos níveis que você está olhando, para onde aquela coisa está acontecendo. Então você pode fazer a distinção entre micro e macro. Então, a micro seria dentro da espécie. Dentro da espécie e das populações. Tá, nas populações. Então, o impala que reproduz muito, poderia ter ali microevolução acontecendo. Aliás, poderia não. É microevolução. Vai estar acontecendo. Sempre vai ter. E a macroevolução seria independente do quanto de descendentes tem exatamente. A ver com a capacidade filética do negócio. Isso. E tem a ver especialmente com taxas de extinção e de especiação. Porque você pode aumentar a diversidade dentro de um grupo mexendo nessa conta de diversidade. A diversidade vai ser número de espécies criadas e subtrai aquelas que estão sendo aniquiladas. Então você pode mudar o balanço se eu tenho muita extinção ou se eu tenho muita especiação. Entendeu? Eu tenho uma pergunta. Eu lembro de ter visto essas perguntas, essa mesma discussão, quando eu estava para entrar no mestrado. Existem grupos que apresentam tendências evolutivas de muita diversidade. Não vou nem chegar em besouro. Vamos continuar em vertebrado, que a gente manja mais. Né? Tendências de muita diversidade. E existem linhagens que têm uma tendência de pouca diversidade. Às vezes, até algumas são relictuais, ou seja, tinha diversidade fóssil, hoje sobrou muito. Mas tem algumas que a gente não tem evidência alguma de que já tenham tido muita diversidade. E aí, do ponto de vista histórico taxonômico, né, desde a época do gradismo, etc. e tal, o pessoal costumava colocar em hierarquias de mudanças filogenéticas, porque, afinal de contas, aqueles que têm menos diversidade têm menos inovações. Você cria a escadinha, né? Isso, você cria a escadinha. E aqueles que têm mais diversidade têm mais inovações por causa do aumento da diversidade. Então aí você fala, então, sei lá, placentário e marsupial. Ou, enfim, eutéria e monotremado. Monotremado tem, sei lá, 5 espécies de equidna e uma de ornitorrinco. Então, tipo, você tem 5 espécies de um grupo e 5.000 e não sei das quantas do outro. E aí, dentro desse grupo, você tem marsupial de um lado com 200 espécies, o outro com 4.900. Isso. E aí vai dividindo. Um outro exemplo são as aves. Você tem paleognata de um lado, que tem hoje uma diversidade de, sei lá, se você tirar tinamídeo tem 47, mas vai colocar 60 espécies. Comparado com o restante, não é nada. E com aves você tem as outras aves, né? Com o neognata você tem 10.000 e não sei quanta. E paleognata, mesmo no registro fóssil, é pouco abundante. Se você somar todo o registro fóssil de paleognata, dá umas 100 espécies. Se você colocar todo o registro fóssil mais as espécies atuais de ave, dá umas 14.000. Não, 14.000 acho que eu estou chutando alto. Mas, sei lá, dá 11.000 e pouco, né? Dá pelo menos, sei lá, 11.500, uma coisa assim. Então, seria mais ou menos nesse sentido.
Mas seria, você tipo concorda assim, que não faz sentido eu dizer que um beija-flor sei lá, tem um fitness maior do que um avestruz? Não. E que Exa- você não concordo, dá pra você usar concordo. isso pra explicar por que Passeriformes é mais diverso do que o grupo que inclui os avestruzes? É Paleognathes, né? Avestruz? Avestruz... o É que- Paleognathes, né? É paleognato, sim, sim. Você concorda É. que a diferença Não é- entre não Paleognathe e Passeriforme... Se bem que beija-flor não é Passeriforme. Não, beija-flor é apodiforme. É, mas apodiforme. Coloca um bem-te-vi, sei lá. Um bem-te-vi. A diferença da diversidade desses grupos não é porque os passeriformes são intrinsecamente mais Melhores. aptos ou melhores do que Sim. avestruzes ou qualquer outro paleognato. E por que, então, que eles são mais biodiversos e Então. acontece esse tipo de coisa? Porque Eles tiveram, Deus quis. eles Porque Deus tiveram quis, alguma exatamente. inovação que, por algum motivo, permitiu uma maior plasticidade Aí que tá. anatômica? Ou então, ou é só sorte? Deu sorte? Aí que tá. Tem vários modelos. Esse modelo, eu devo fazer o reconhecimento aqui. Esse modelo de que características do organismo acabam afetando as taxas de extinção e especiação, isso entra em destaque no artigo de 1980 da Elizabeth Verba. Uhum. Esse volume ficou conhecido como Monstrinho Verde, ou Monstro Verde, que o Niles chama, porque ele é denso, ele é rico em coisa... Ela pegou aquele pontuado e transformou numa coisa gigante, assim. Nesse artigo de 1980, que eu recomendo muito. E ela fala dessa ideia dela de Effect Macroevolution, ou seja, é macroevolução por efeito, que vem de baixo para cima. Então, características dos organismos, como, sei lá, como ele usa os recursos ecológicos disponíveis, acabam determinando ou direcionando muito o quanto ele especia ou o quanto ele vai extinto. E daí você produz os padrões que você só observa na escala de tempo macroevolutiva. Ou, quando eu comparo... E isso é importante. Quando você está falando de macroevolução, você sempre está falando da mudança ou da triagem de linhagens dentro de um clado que você é o seu foco de estudo. Uhum. Tá? Então, escolhi aqui passeriformes, vou ver como que se dá o surgimento dessa novidade evolutiva e o que acontece com as taxas de especiação e de extinção aqui em comparação com outro grupo irmão dentro desse mesmo clado, vamos dizer assim. Então, é sempre nesse contexto. Até porque dentro de passeriforme também você tem, sei lá, acho que é passérida. É muito mais biodiverso do que corvoide, né? Isso, Então, por quê? tipo, Porque eles são melhores intrinsecamente? Não, às vezes é algum aspecto que permitiu que você até deixasse... porque pra mim o corvo é a melhor ave que tem, então tipo, né, e não Exatamente. tá no grupo das mais biodiversas. Exatamente. Então você provavelmente tem alguma razão evolutiva que apela para o quanto você deixa de linhagens e não de essencialmente fitness ou organismos filhotes que você deixa no sentido microevolutivo da coisa. E olha que interessante, eu sei, e olha que interessante uma coisa que eu tava pensando agora. Dentro de primata, a linhagem menos biodiversa, e ela é objetivamente a menos biodiversa, é hominídea. Uhum. É a nossa. Sim. É a menos biodiversa. Então, no caso, seria o quê? Seria um tipo de... Colocaria como microevolução nesse sentido? Não tem a ver... O padrão de evolução, se a gente vou olhar aqui a mudança dentro de hominídeo, o que acontece dentro de hominídeo, ainda é um estudo macroevolutivo. Entendi. Porque você está comparando o que aconteceu com dentro os destinos sim, dessas linhagens os destinos da no linhagem. tempo evolutivo. Perfeito. Mas aí comparado com sei lá, com macacos do Novo Mundo, aí você tem uma outra... Você tem outra perspectiva. o que muda não é a questão morfológica, mas é o quanto de diversificação você tem ou de extinção ou de especiação. Perfeito. E essa é a maneira de você definir micro e macroevolução que a maior parte que não é uma invenção minha, assim, é uma coisa que tem essa vertente na literatura que ela não é muito citada porque ela requer um certo background. Tem um artigo muito bom que é o de 2000, não sei se é 2019, mas se chama What is Macroevolution? E ele é um artigo extremamente denso. A primeira vez que eu li ele, eu falei, pô, não faz o menor sentido. Mas é porque ele tem pré-requisitos que você tem que estar muito ciente do que eles significam para entender a relevância e da distinção entre micro e macro. Até as figuras não farão sentido se você não souber. Agora, isso não quer dizer que o fenômeno, por exemplo, que o Dawkins comentou, que você falou do Dawkins, que existe, que seria um acúmulo de microevoluções, é que aí seria no nível do indivíduo. Isso daí é no nível do indivíduo e existe esse link entre micro e macro. Assim, ninguém está propondo que tem que ter uma saltação para produzir nada. Era isso que eu ia falar, tipo,
o erro do criacionista é porque ninguém está dizendo que acúmulo de microevoluções não chegam a macroevolução. Porque é uma mudança, vai ter que ser dentro de uma espécie para gerar espécies novas. Perfeito. São só jeitos diferentes de definir o que é micro e macro e o que está acontecendo. Estamos olhando para a hierarquia que nem a Verba e o Eldridge e o Good pediram milhões de vezes. Tá Era certo. Isso. João, valeu demais por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Carlos Ruas, temos um vídeo? Temos um ótimo vídeo. Maluquice fritando os neurônios aí. Um vídeo equilibrado, um vídeo pontual. Excelente. Não, cara, é por isso mas que foi você não chegou nem a 1 hora de vídeo, então ainda é um microvídeo. Ainda é um microvídeo. Você for macrovídeo depois de 1 hora? Macrovídeo acima de 10 minutos. Teria que definir. Por quê? E depois do macro tem um pirulaco. Pirulaco. Né? Gente, era isso. Beijo pra todo mundo. Faz sentido. Falou. Pegou mal Valeu. esse nome. Tchau. Mas, ok.